viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou André Castilho e queria ser um índio para atacar o Forte Apache. Ninguém sabe que brinquedo é esse, né? Forte Apache? Coisa de velho. Você nem tem idade pra brincar com isso. Mas meu tio tem um Forte Apache. Viu? Já viu a sua idade, né? O meu tio-avô, quando chegou aqui no Brasil, ele brincava com esse tipo de coisa. Vamos ver o seu, novinho. Não sou bom de boneco, mas vai, sou Carlos Pelerran. Boneco que tinha na minha infância, mas eu era pobre. É o Power Ranger. Ou o Max Steel, mas se fosse o Power Ranger, aquele que você aperta o botãozinho vira a cabeça. Tá. Esse é top, tá? Esse fez parte da minha infância também. Isso aí foi 3 salários mínimos da minha mãe pra comprar. Mais o 13º, né? Eu sou o Felipe Vieira e eu sou mais pobre que o Carlos, né? Porque eu não tinha dinheiro pra comprar boneco do Power Rangers, então eu usava o shampoo, que no shampoo a cabeça do Power Rangers. Era uma verdade, mas meu brinquedo mesmo era Lego. Porque meu primo que tinha um Lego, aí a gente com o Lego montava nossos próprios bonecos. A gente imaginava que era um Cavaleiro Zodíaco, imaginava que era um Power Rangers, a gente montava os próprios bonecos. Essa era a nossa. Era o mais pobre e usava Lego. Exatamente, quer dizer. Dos outros. Mas era Lego de terceiro. Eu usava aquela cidade do futuro, sabe? Aquela cidade que você constrói de madeira, sabe como é que é? Eu sempre quis Então, eu usava essa daí pra fazer boneco. Ai, que legal. Eu sou Stephanie Cerqueira e eu queria ser uma boneca Miracle Baby. Não sei se vocês sabem, essa boneca era tipo Miracle assim. Baby. Era uma boneca de silicone e ela fazia xixi, era top. Eu amava. O sonho dela era fazer necessidade. Pois é. Ela foi criada e inventada somente para isso. Bom, e o meu nome é Jéssica Barreira e eu queria ser nada mais, nada menos que a Dona Barbie. Mas a Barbie bailarina, tá? Não qualquer Barbie. A Barbie bailarina. A Barbie bailarina. Barbie CLT Lógico. ninguém quer ser. Isso não tá no prospecto da Mattel. Temos hoje 2 situações. O sucesso de filmes e séries inspirados em brinquedos e videogames, como Mario e Barbie. Em contraste a isso, a decepção na arrecadação e baixa audiência de filmes e séries de super-heróis dominaram o audiovisual até pouco antes da pandemia. Com isso, surge a pergunta que dá título ao episódio de hoje. Barbie e a indústria de brinquedos salvarão o cinema, Carlos Pelerran? Solta a Barbie Girl aí agora. Barbie Girl in the Barbie world. Isso aí. Isso aí vai pro negócio. Original, né? Pra que não precisa soltar mais não, já fizemos a capela. Vamos falar sobre a indústria do cinema após pandemia. Falando a verdade, eu devo ter ido no cinema após pandemia. Dá pra contar nos dedos da mão do presidente. Eu não fui muitas vezes mesmo, não. Depois da pandemia, eu só fui assistir Mario com meu filho. De verdade. Eu fui. Sabe que já passou aí uns 2 anos, você foi ver um filme. Exatamente. Não, já fui uma vez. Como se fosse um orgulho isso. Não, fui uma vez. Como assim o cinema tá morrendo? Vou uma vez a cada 2 anos, pô. Oxi. 2 em 2 anos, a cada pandemia, daqui 100 anos ele volta. Vai ano bissexto. Quando é o próximo? Não, ó, eu fui ver Oppenheimer. Barbie não foi bem. Barbie foi o modo Jack Sparrow que eu assisti. É que ele ainda não tem uma varoa pra levar ele pra ver Barbie, então. entendeu? Mas você assistiu? Quem quiser, manda currículos aí, ó. E se você chamar um amigo pra ver Barbie, é um pouco complicado. Chamar um parceiro pra ver Barbie não rola bem. Não rola. Então bora lá ver Barbie. Não vai pegar bem. Não, mas vai ó, tá rolando. realmente eu fui bem pouco pós-pandemia no cinema, porque a pandemia acostuma a gente a streaming, né? Então vai sair uma hora e eu vejo de casa. Vocês têm ido no cinema? Se empolgaram pra ver alguma coisa? Eu depois da pandemia, eu fui poucas vezes também. Eu gostei muito do filme do Homem-Aranha. Eu fui com um amigo meu e com a minha mãe. Minha mãe não entendeu nada, mas a gente tentou explicar pra ela. Tem razão, porque eu vi Homem-Aranha. Porque ela não viu o primeiro filme, então... Não teve fanservice nenhum pra ela. Só foi 3 caras vestidos de Homem-Aranha, pra que chatice. Exatamente. Bem isso. Não, eu sou viciada em cinema, o André sabe disso, eu sou uma cinéfila assumida. É verdade.
Então, assim, tipo, eu já fui bastante depois da pandemia. Eu já fui ver Elementos, eu já fui ver o Mario, eu fui ver Barbie, eu fui ver A Pequena Sereia, Oppenheimer. Então, assim, tipo... Doutor Estranho. Doutor Estranho, não. Por incrível que pareça, eu não consegui ver. Se livrou, né? Me livrei. E as críticas estavam bem profundas aí. Fui ver o Indiana Jones novo, que, sei lá, pra mim também acho que não deviam ter feito, na minha opinião. E por incrível que pareça, eu fui ver Velozes e Furiosos 10 só por causa de uma música de um dos integrantes do BTS. Porque pra quem não sabe, eu sou dorameira. Eu gosto de K-pop. Ela quer firmar a cadeira aqui no programa. Ela para o programa de dorama. Tá jogando o currículo na mesa aí, ó. Então, assim, ó, fica a dica e é nóis. Então, eu já fui bastante, sim, depois da pandemia, pro cinema. Pra ver Velozes e Furiosos é... Não, mas eu gosto de Velozes e Furiosos, Não, cara. mas tá chegado no espaço. Não, eu gosto, mano. Sério. É uma coisa... Não, mas desse jeito aí não dá, não. É uma coisa, assim, que, tipo, acho que só eu sou fã de Velozes Prefiro e que Furiosos. faz a Barbie Toretto. Eu acho que eu sou a única pessoa que é fã do Velozes e Furiosos. Mas, assim, também não devia ter feito, não. Não devia ter feito, não. Devia ter parado no primeiro mesmo. Para no Tóquio. Olha, os produtores discordam porque Velozes e Furiosos 10 está entre as 10 maiores bilheterias deste ano. Se eu não me engano, está entre as 5 maiores Por deste causa- ano. Mas também, Por causa das ARMY. 10 maiores Não é por bilheterias causa é do uma filme. gama muito grande no Desse ano, né? Não Desse é ano. por causa do Desse filme. Isso ano, daí desse foi por ano. causa do ARMY, Me né? fala aí, vai, André. Você que é que Army? vai muito no cinema. Você não sabe 9 o que é filmes Army? bons que saíram esse ano. 9 É, que se o Velozes e Furiosos é o 10º, vamos lá. Ah, eu fui ver Mario também. Tá, ela te ajudou. Mario. Mario é muito bom, gente. Não, isso é Muito que depende do que você tá falando de bom. Não. Você acha que foram grandes bilheterias? Não, Ela. grandes bilheterias é o problema que eu já sei. Eu sei. Mas assim, você quer que eu fale assim? Não, então, Mario, o Velozes e Furiosos 10. Olha isso. Caramba, Já- mano. Tô velha. O próprio Barbie, Oppenheimer. O Barbie, né? Já viu que o... A Barbie, Aí, ó. Oppenheimer. Eu já falei 5? Já. Tá, Guardiões da Galáxia 3. O Homem-Aranha no Aranha Verso 2. O Homem-Formiga é a Quantumania, né? Você quer a cola aqui, André? Não, eu tô falando de prova. Eu tô todo mundo de prova aqui. Tá Ponte todo mundo confia. de prova. Então, tá faltando Missão dois Impossível que eu não... Missão Impossível e Transforma. Isso, então, né? Ele ajudou porque o Felipe tá vendo na tela do computador, eu tenho Que certeza. não são 10 filmes bons, né? Então, se é o 10º... Não são. Não, então, Por mas não tô exemplo, falando de bons. Você perguntou de bilheterias ou Não, então, bons? porque não é um mérito, assim, tão grande. Não, porque você não. tá... Bilheteria é uma coisa boa. É meio subjetivo. o Real quando a gente Madrid fala de jogando filme com o bom, Paysandu. Dizer o que é né? bom. Porque, assim, às vezes a história é boa, porém o filme é mal trabalhado. isso. O videografismo, tipo, a questão da fotografia é mal trabalhada. Às vezes o figurino é muito bom, a história é muito boa, mas aí o desenredo... O enredo... O desenredo. É isso mesmo, é o desenredo. Mas aí, exatamente, se torna um desenredo, entendeu? Que é o que a gente tava comentando aqui sobre o Eragon, né? Tipo, o Eragon é um livro, uma série de livro muito boa, mas assim, não souberam fazer o filme. O Percy Jackson a mesma Eu coisa. acho que o Eragon consegue ser pior que o Percy Jackson. E vai ter mais um aí que talvez possa ser pior, né? Do que os dois, né? Qual? Que é o Como Treinar o Seu Dragão. Eu estou com medo. Mas como treinar o seu dragão já não tem animação? Não, vai fazer um Mas live é animação, action. vou fazer um live Jesus. action. Nossa. Fazer um live action. Chama House of Dragon, já vou passa lá, estragar, passa lá na HBO, vai ser a segunda temporada. Mas enfim, quem assistiu mais filmes de super-heróis aqui, por exemplo, eu esperava, eu tô esperando tudo sair no streaming, porque eu realmente sou a morte do cinema, porque eu não vou esperando porque vai sair no streaming Não, daqui você a é pouco. capitalista Pronto. e você não quer gastar Sim, dinheiro que... também. Que o André For no cringe. cinema é 4 pessoas, se ele pagar no streaming é O só o André é dele. cringe, então ele não vai mais no isso aí. cinema, Acertou, Jéssica, entendeu? acertou. É isso aí, Demais. é isso aí. Ele era E cringe antes do cringe existir. Cringe com orgulho, vou fundar Ele foi o fundador dos cringe. dos cringe, exatamente. Vai criar uma comunidade, O né? Kringor. Comunidade de cringe. Vai criar uma comunidade no Orkut pra ele ser cringe. Eu sou E um tão grupo cringe. no MSN. Eu sou tão cringe que você falou de Kringor, eu lembrei do Krigor, mano, já que ele sambista lá. Meu Deus do céu, velho. Maravilhoso. Anos Não se 90 venceu. Acabando aqui, ele vai pra fila da INSS. Fazer Karina, prova de vida. Prepare aí o... Prova de vida é as sacanagem. documentações. Filho dele mandando a foto com ele com o jornal do dia na mão. Bom, vamos lá. Vocês estão decepcionados com os filmes de super-heróis que foram lançados esse ano? Muito. Não, esse ano só, calma. Não, vai, no pós-pandemia, pronto. Sim. No pós-pandemia. O que eu assisti o Black Adam. O único que eu gostei de verdade
foi o Guardiões da Galáxia. Eu fui ver, esqueci também, vocês Eu citaram. não assisti, Eu eu queria Gostei. muito Eu achei, assistir. sim, encerrou a trilogia de uma forma sincera e honesta. Certo. O Homem-Aranha a gente já comentou aqui, eu acho que é muito fanservice, eu gosto, mas eu acho que a história era só o Peter falar, beleza, Doutor Estranho, você tem razão. Sobe os créditos e aí acabou. O filme mais curto da história. Mas tem o Besouro Azul que eu não vi ainda. Estão falando bem Tão desse falando filme, bem, viu, Mas, gente? mas tá meio Tão fracasso, falando né, a bem, mas bilheteria. O trailer flopou na tá bilheteria. hypado. É, mas o trailer tá- tá hypado, mas tá não flopado. chegou, eu acho. Eu acho que é por causa do streaming. Por exemplo, eu acho que Flash vai ser um sucesso no streaming. Porque a gente no tá cinema, gravando... né, meu amigo? Aham. Nossa, eu assisti no cinema, mano. A gente, só um disclaimer, esse episódio tá sendo lançado acho que em outubro e a gente tá ainda em agosto. Então, eu entendo que a gente já falou algumas coisas. Mas assim, muito provavelmente não vão lançar A Pequena Sereia até lá. conta como herói? A pequena... É verdade, Não é herói, conta. é Disney. Conta como herói. Ela salvou os 7 mares. Lógico que não. Fez mais do que o Aquaman, né? Aquaman fica conversando com um peixinho lá e não vai. Enquanto o Aquaman tá decidindo a vida dele, a Ariel já falou, eu quero pernas e vamos. Então, eu assisti Black Adam e realmente... Black Adam, assim, eu tô achando os filmes de super-heróis normais pra baixo. Não tô... Nenhum, por exemplo, a não ser Batman. Batman e o Homem-Aranha no Aranha-Verso, que eu achei que foi legal, mas Verdade, Batman... Batman. O Batman da foi pós-pandemia? Eu já tô Foi perdido. Foi pós-pandemia. pós-pandemia. Foi então. com o cara que fez o Crepúsculo. É, o Exatamente, Cristal. exatamente. Cristal Tava dando Alguém tá surtando na nada. técnica. Eu acho um filme bom, mas ele tem algumas Mas- falhas interessantes Exatamente. também. Pra mim, eu prefiro ainda o outro Batman. Eu também. Christian Bale, né? Trilogia O Christian com Bale. mamilos. Nossa, com certeza. Não, Batman isso nunca. Forever. Mas é aquilo. Como é que chama? O Coringa eu prefiro já do Joaquin Phoenix. Pra mim, o Joaquin Phoenix, assim, Ah, foi que é outra consagrado. coisa, Pra né? mim, tipo, dar a coroa pra ele do Coringa, porque é dele, entendeu? Então nós concordamos que após a pandemia, os filmes de super-heróis aí, que o pessoal... E teve outras coisas que o pessoal tava esperando. Por exemplo, ainda, apesar de ter realmente sido um grande sucesso no Amazon Prime, a série dos Anéis de Poder parece que... pro tanto que eles gastaram, não foi não superou tanto as expectativas, apesar de eu gostei da série, por exemplo, algumas pessoas gostaram, mas o Carlos, por exemplo, não gostou. Você não gostou Não, da série? Não gostou. Os caras jogam tudo pra baixo. Não, vai. O que eu falei mal aqui só foi Beatles, irmão. Não cheguei, eu cheguei falando mal de Anéis de Poder. Eu só falei que tem barriga. Tem hora que parece Não, uma tudo novelinha mexicana. Aquele romancezinho do Sauron lá, jogado de qualquer jeito. Verdade. Mas assim, Teve é umas uma boa cenas meio série. trash. É que eu acho que como ela saiu muito perto da Casa do Dragão, você tem uma comparação inevitável. É o que eu falei, que eu acho que Anéis de Poder tem um material melhor nas mãos e entregou menos. Do que Casa do Dragão, que é uma história mais fraca, mas eles entregaram mais, Mas na minha assim, opinião. foi uma série também que tá cercada de polêmicas, né? Tipo, tem problemas com relação à família do Tolkien, por exemplo. Então, assim, é uma série que tá vindo, que já veio, assim, com aquela imposição, como você disse, do House of Dragon, que já era muito esperado, que tem um público muito grande, muito elevado. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, assim, na minha sincera opinião, realmente eu concordo com você, teve cenas que deixou a desejar, como também teve cenas que deixou a desejar, por exemplo, no Hobbit. Aquela cena final do Hobbit, pra Não, mim, eu nem conta essa. aquilo eu nunca vou superar, aquilo eu nunca vou aceitar na minha vida. Pra mim, aquilo nunca existiu. Mas o fato é que O cinema caiu e as depois séries subiram. O isso. cinema depois da pandemia tá passando por dificuldades. Este ano tá melhorando. E por que será que as pessoas, depois da pandemia, não foram pro cinema? Vocês têm... Bom, é um achismo aqui, mas tem algumas questões. O cinema já vinha caindo antes da pandemia. Aí ele teve umas subidas, aí teve o Ultimato, realmente, mas assim, tá mais no cinema espetáculo. Aquele negócio de assim, eu vou no final de semana ver o que vai passar no cinema. Alguém faz isso? Eu vou, não sei o que eu vou assistir, vou no final de semana... Não. Ver o que vai... Mas acho que eu não era faço isso comum. pra nada mais na Pelo vida. menos você assim. já sai de casa sabendo que você já vai assistir, né? Com o ingresso comprado. Com o ingresso muitas comprado, vezes. exatamente. Então, isso eu ouvi até o pessoal do Jovem Nerd falando, que aqueles filmes casuais, eles foram pro streaming, né? Então, você vê, vai pro streaming e nos cinemas os caras aproveitam todas as salas, fica com o Mario, todas as salas ficam com a Barbie e tal. Então, realmente nem é blockbuster, é o super, né? É o filme enorme que vai valer a pena o cara render no cinema. E até esses estavam com dificuldades, que o pessoal esperava que Flash fosse assim, o pessoal esperava mais dos filmes da Marvel, o pessoal esperava mais de outros filmes, né? Do próprio Indiana Jones, aí teve outros que o pessoal esperava mais
E não foi tudo isso. Esse ano, o que realmente surpreendeu foi Mario e Barbie, que superaram todas as expectativas. E alguns outros aí, Oppenheimer também, o pessoal não esperava que fizesse uma bilheteria tão alta quanto fez. E é um filme lento. Exatamente. Muito lento. Você tá falando do cinema, eu acho que tem muitas coisas, né? A gente entra... Acho que tem a questão financeira. O cinema hoje também, ele é caro, não é acessível para todo mundo, então isso pesa bastante. A gente tava falando aqui, grandes produções ainda... Acho que ainda vão pro cinema, você tem esse hype, mas rola muito mais do mesmo. A Jéssica comentou aqui de... É mais um filme de herói, é mais um filme de Segunda Guerra, é mais um filme de não sei o quê, então isso também dá uma flopada. Mas a gente tá aqui para falar hoje de um filme que conseguiu, né? Romper essas barreiras. Só antes de você continuar, a gente também tá passando por uma guerra, por um problema da guerra dos streamings, certo? Sim. Porque os streamings, todo mundo, não, Disney, HBO, não sei o que, Amazon Prime, só Netflix tá dando lucro e caindo, não é? Exatamente. Então a gente tá com um problema. Na verdade, o que eu escutei de um podcast recentemente falando sobre essa queda da Netflix e tudo mais, falaram assim que tipo a Netflix ela tá se segurando muito com relação aos doramas. Então, por isso que eles estão investindo cada vez mais, tipo, em produzir doramas. Porque é o que tá realmente segurando um pouco eles ali. E realmente, se você para pra ver, tipo, quando eles anunciam os lançamentos, alguma coisa que... Sempre tem 1, 2, 3 doramas agora. Antes não tinha nenhum, praticamente. E tô vendo dorama na HBO também agora. HBO. O custo é muito alto, né? Antes a gente falava, o cinema é uma indústria bilionária, você vai fazer um filme quase 1 bilhão, dependendo do que os caras vão gastar. Mas Netflix agora vai lançar a série do One Piece. Eles têm um orçamento de quase 40 milhões por episódio. Por episódio? Nossa, por episódio. É a série mais cara da história. Caramba, então são 8 episódios de até 40 milhões. Então, assim, tem que dar muito certo. Tem. Porque, assim, é muito dinheiro. E essa greve dos roteiristas aí, velho? Eu ia falar. Antes pandemia ou foi durante pandemia? Não, foi depois da pandemia, foi esse ano, né? Inclusive teve uma greve, né? Que a gente teve... Teve uma recente também agora. Teve uma aí... No mês da estreia da Barbie, que foi em junho, acho que na semana da estreia da Barbie teve uma greve. É dos atores. A greve dos atores, em que tava todo mundo questionando o comportamento dos atores que estavam indo na van premiere, né? No caso da Margot Robbie e tudo mais. E ela sempre foi muito questionada. Por que você tá apoiando e tudo, né? Então foi a pergunta, assim, que ela mais escutou. E você tinha muitas pessoas, assim, tipo, conhecidas, como Leonardo DiCaprio. Você teve apoio, tipo, de vários caras, assim, bem da pesada mesmo, né? O Besouro Azul, agora, por exemplo, a Bruna Marquezine não tá dando entrevista. É verdade. Porque ela porque não pode. Não pode divulgar o filme. Então, porque o sindicato de Hollywood, ele é muito fechado nisso. Tá em greve, ninguém pode dar entrevista, ninguém pode divulgar, ninguém pode fazer nada. O que a Barbie aprendeu, ou melhor, ensinou pra todo mundo, marketing. O marketing dos caras é muito fraco também. Porque você falar de Besouro Azul, o que chegou pra gente? Vai ter uma brasileira. Assim, tipo, de diferente pra gente do Brasil. Mano, a Barbie pintou o Burger King, mano. E se você falar com um gringo, que isso foi uma coisa também que eu achei interessante, que o meu esposo, ele joga muito online, então ele tem muita amizade, tipo, em outros países. Tava todo mundo perguntando, a gente ficou sabendo que a ex-mina do Neymar vai participar do filme. Isso. Então, tipo assim, que marketing é esse? Você não tem marketing, entendeu? Agora, o Barbie, não. Eles estão trabalhando no marketing há mais de 2 anos. Então, se você for pegar pra ver, tipo, o marketing do filme, tanto da Barbie quanto o do Mario... Já tem mais de 2 anos de marketing aí rolando e preparando o público, né? E eu acho que principalmente nas redes sociais, né? Bombou fazendo trends, vídeos, fotos e todo mundo de rosa, né? Mas vocês acham que isso tem a ver? Porque, por exemplo, o Besouro Azul, ele não é um super-herói de primeiro escalão da DC. Com certeza. Né? Ele é um super-herói que pouquíssima gente conhecia, até mesmo quem lê quadrinhos. Quem lê quadrinhos conhece mais, mas mesmo assim, e ele já pega uma 4ª geração do herói. Já Barbie e Mario são produtos da indústria cultural. É muito difícil você encontrar alguém da nossa geração que não conheça Mario ou Barbie. Oppenheimer. Quem é o cara? Nossa, como eu conheço a história do grande Oppenheimer. Se os caras lançam um filme falando que ele é o cara que criou a bomba atômica, é verdade, metade da galera não sabe o que é. Verdade. O marketing ele é muito forte, sem fazer juízo de valor, mas se a gente pegar a eleição retrasada, né, porque a passada agora... O antigo presidente ganhou no marketing. O cara começou 2, 3 anos indo pra internet, indo em programa falando. De redes sociais. O cara, ele já nem é mais elegível e ele ainda tem o marketing mais forte da rede social, porque ele investiu nisso. Sim. Não, e se você for ver o atual presidente também, né? Há muita... As eleições, no geral, como você falou, sem fazer juízo de valor, né? As eleições hoje têm muito
qual é o marketing certo para você fazer, né? Você vai e hoje vai investir em redes sociais e tal, e na verdade sempre teve isso, tanto é que a busca por partidos tinha a ver com tempo de TV, então é lógico que o marketing é fundamental para eleição, marketing é fundamental para cinema, é fundamental para... Acho que a primeira indústria que a gente viu ir por esse lado é a própria música. Desde muito tempo a gente vê que tem muitos cantores famosos que não são tão bons quanto a gente acha, e caras mais low profile que você fala, pô, esse cara é muito bom e demorou 30 anos pra estourar. O cara lançou um hit meia boca e tá aí ganhando dinheiro. Então o marketing é muito importante. Então a gente vê muito filme indo pra baixo porque não tem esse preparo tão grande. Porque eu também acho que a indústria do cinema ela é frenética. Então é difícil você ter o que a Barbie teve. Acho que eles pensaram, vamos fazer esse filme, já prepararam algo a longo prazo. Então vocês acham que a vitória da Barbie e do Mario e dos outros tem a ver mais com marketing do que com a qualidade do filme? Eu acho Não. que é um misto dos É um dois. misto. Eu tenho um ponto aqui que eu acho que pode ser que ajude na conversa. Por exemplo, se eu vou pensar entre um limbo inicial de Titanic e um limbo final de Avatar, por exemplo. Tem uma escala de melhora, digamos assim, de tecnologia e tudo mais. Se for pensar no tempo atual, o topo da cadeia, a gente poderia dizer, sei lá, um Vingadores Ultimato. É como se o Ultimato fosse o topo hoje e o inicial, pense no pior filme da face da Terra, por exemplo. Só que já chegou num nível em que a galera tá brigando nesse meio aqui e ainda não vão conseguir passar esse topo até, digamos assim, a tecnologia conseguir sobrepor a do Ultimato, por exemplo. Acho que essa briga que a gente tá no momento atual. A Jéssica comentou, por exemplo, de o super-herói tá sempre igual. Mas, por exemplo, se pegar a história do Homem-Aranha, é diferente da do Homem de Ferro, da do Batman, da do Capitão América. Em tese, eram pra ser histórias diferentes. Mas acaba que os filmes ficam meio que igual. Então, na minha perspectiva, tipo assim, já chegou num topo de tecnologia em que a galera tá somando marketing. Por exemplo, a Barbie não é um ultimato da vida, mas ele somou com o marketing do jeito que passou, né? Digamos assim. Então, eu acho que tá num nível de tecnologia que não dá pra subir além do ultimato, entre aspas, né? E até romper vai demorar um pouco. Então acho que a galera vai ficar meio que estagnariando nesse ponto. Pelo menos é o que eu percebo, né? Assim, nesse meio termo aqui. Entre o filme mais baixo de tecnologia e o filme mais alto de tecnologia. Eu concordo e quero complementar. Porque, assim, realmente, quando você pega, por exemplo, um Ultimato que ele citou, você tem um trabalho muito de pós-produção. Então, assim, é um filme que você tem que saber pós-produzir. Se você não saber pós-produzir, o filme não vai entregar. Mas agora, assim, quando você fala de Barbie, você teve um filme com a produção. Eu esqueci o nome agora da diretora, mas assim, ela teve que criar toda a Barbilândia. Então, todo aquele cenário que se passa dentro da Barbilândia, aquilo realmente existiu. Aquilo realmente foi criado, foi planejado. Não foi chroma key. Não foi chroma. Ela não usa chroma. Essa diretora não usa chroma. Inclusive, se você pega nas redes sociais... Greta Gerwig, isso mesmo. Então, assim, você teve uma criatividade nova, entendeu? Você tem, tipo, cenas em que você olha assim e fala, nossa, determinada casa é branca. Não é branca, é rosa. É um rosa muito diluído, tipo, muito, muito, muito diluído mesmo. Então, assim, ela trouxe, querendo ou não, um conceito muito novo pro mercado da cinematografia, né? Que ela criou realmente tudo aquilo do zero. Então, assim, não só a questão do figurino, também a questão de você fazer jogo de câmera, você fazer jogo de cenário, você misturar o lúdico com o real, que a gente já vinha, né? Já tinha alguns filmes falando sobre isso, né? Tipo, A Aventura de Roger Rabbit, sei lá, não lembro. Que é o... Acho que foi o primeiro a misturar, né? Que misturava... não sei, acho que não foi o primeiro, mas que fez muito sucesso. Que sim. Ele trouxe essa parte cilada mais... de Uma cilada para Roger Rabbit. Para Roger Rabbit. Ele trouxe essa questão mais do lúdico, né? Mas agora, tipo, a Greta Gerwig, não. Ela criou o lúdico. Então, ela fez o lúdico virar real. E o real permanecer... de verdade mesmo, né? Então, assim, tipo, eu acredito que as pessoas estão realmente, assim, um pouco fadadas de assistir mais da mesma coisa, entendeu? Oi, Barbie! Oi, Barbie! Bom, pessoal, a gente falando aqui sobre esses filmes que são baseados em brinquedos, né? Então, você tem o Mario, que é um videogame, mas, de certa forma, não deixa de ter uma presença em brinquedos e que acaba atraindo as crianças, e Barbie, que é um brinquedo. E aí a gente trouxe aqui para falar um pouquinho sobre a indústria de brinquedos no Brasil. Porque você já tem muito podcast que tá falando, tem documentários sobre a Barbie, sobre todas essas coisas. Então,
a gente quer comentar um pouquinho sobre a indústria de brinquedos, a realidade da indústria de brinquedos no Brasil, para depois chegar num ponto interessante de como que tá essa questão do cinema, da salvação do cinema ou não. Primeira coisa, Brasil, antes da década de 30, todo mundo sabe como é que era o Brasil? Não, eu estava aqui. O Brasil era exportador de café e produtos agrícolas, né? Quer dizer, poxa, será que estão falando do Brasil do século XXI? Não, mas era diferente. Então, você não tinha uma indústria no Brasil. O Brasil era uma indústria muito rudimentar, muita manufatura. Existia alguma coisa, mas ainda não existia uma indústria forte. A partir da década de 1930, um presidente chamado Getúlio Vargas resolve industrializar o Brasil. Fala, não, o Brasil, para se modernizar, ele precisa se industrializar. Então, ele faz uma industrialização no Brasil, mas como? Ele fala, tem que produzir tudo aqui para vender aqui. Então, ele traz as marcas de carro, diversas marcas para cá e incentiva que a própria indústria nacional cresça e ela, para vender para o mercado brasileiro, precisava produzir no território nacional. Com isso surge uma fábrica de brinquedos, a partir de 1940, muito famosa, que é a fábrica de brinquedos Estrela. Alguém aqui já teve coisa da Estrela? Era a boneca da Eliana também, não tinha? Era a boneca da Eliana. Pogobol, como é que é? Pogobol, Genius. Cara, brinquedos Estrela... Banco Imobiliário. Dominava o Banco Imobiliário, tudo isso daí. O que mais comprei foi jogo, mano. Então, Estrela era, né, um domínio completo. E aí eles começaram... A Brinquedos Estrela foi fundada por um alemão que fugiu do regime nazista, veio para o Brasil, começou a vender bonecas de pano, e aí ele comprou uma fábrica de bonecas de pano e começou a trabalhar essa fábrica, e aí começou a melhorar, porque as coisas brasileiras não eram consideradas de boa qualidade, ele começou a melhorar e ele começou a entrar nas grandes lojas, nos grandes varejistas da época, e começou a trazer novas propriedades. Aí fez bonecas, aí depois ele fez coisas pra meninos, tinha um negócio de cowboy, assim, tipo uma fantasia de cowboy pra meninos, e começou a crescer. Chegou na década de 70, ele lançou uma boneca que era imitação de algo que estava fazendo sucesso lá fora, que era a boneca Suzy, né? Então depois lançou o Falcon, que era um boneco para meninos, e já trabalhando coisa para meninos e meninas, porque na época que a Estrela surgiu já havia um desenvolvimento forte da indústria de brinquedos na Europa e nos Estados Unidos, e ele trouxe pessoas dessa indústria para trabalhar no Brasil. Aí vem a década de 1980 e vem a hiperinflação do Brasil, que poderia ter destruído, na verdade destruiu um monte de indústria no Brasil e quase destruiu a Estrela. Ela passou por uma crise, só que ela começou a trabalhar com licenciamentos. E aí vem a Globo também experimentando seu auge, ela se aliou com a Globo e começou a trabalhar licenciamento de marcas que faziam sucesso entre as crianças. E aí que vem a Barbie para o Brasil. Como é que era a Barbie lá fora, Jéssica? Você que tá de rosa até pra homenagear. Era um espetáculo, né? A Barbie, na verdade, ela foi lançada muito tempo antes lá fora. 1950? 1959. A primeira Barbie que entrou nas lojas foi em 1959, que é aquela clássica com a franjinha toda frisadinha, aquele maiô preto e branco. E assim, tipo, ela veio... A Ruth, que criou a Barbie, ela inventou isso prestando atenção no comportamento da filha com as outras amigas, né? Então, ela percebia que as meninas, elas só tinham bonecas bebês, e a indústria, ela tentou fazer essas bonecas bebês serem adultas, vamos dizer assim. Só que assim, não colou, entendeu? Tipo, não colou pro mercado, não colou entre as crianças. E aí, o que começou a ter? Começou a ter bonecas de papel. Eu lembro que eu já tive boneca de papel também. Eu lembro dessas bonecas de papel. Vinha na revista Recreio. Vinha na revista Recreio, eu lembro disso. Opa! Recreio é boa pra caramba, hein? Aí o que aconteceu? Recreio é muito citada nesse programa. É muito, né? Mas que todo mundo aqui é praticamente no anos 90, 2000, né? Sim. Então, vai ser mesmo. Anos 50... O cara fez o telecurso 2000 aqui agora, você viu? Hora da revisão com o professor Castilha.
Não, então, mas aí ela viu essa necessidade. Ela via a filha dela conversando com as outras amigas, né? De, eu quero ser uma bailarina, por exemplo. Eu quero ser uma cantora, eu quero ser uma modelo. E como elas brincavam com bonecas de papel, aquilo era muito frágil. E foi aí que ela teve a ideia. E durante uma viagem na Europa, entre família, que ela achou uma boneca que, infelizmente, a boneca era usada para outros fins. Ela era uma boneca adulta. Ela tinha o tamanho de uma Barbie, que era realmente, assim, de 29,5 centímetros a 30 centímetros. Mas ela era usada... ela foi extraída de um quadrinho adulto. Então, tipo, ela era como se fosse um sex symbol, né? E aí, tipo, a Ruth, quando ela trouxe essa ideia, a Mattel, ela teve muita resistência com relação a isso. Porque a Mattel, ela produzia muito brinquedo, assim, voltado para o público masculino e o público misto, né? Que era mais, assim, trabalhos como... como é que eu posso dizer? Brinquedos de instrumentos, né? Musicais de brinquedos, jogos. Então, assim, tipo, não tinha mercado, né? Para o público feminino. E se você for parar pra ver, a população feminina, ela sempre foi maior do que a população masculina, né? Então, tipo, o argumento dela de entrar com a Barbie no mercado realmente foi esse, né? Mas, assim, teve um monte de problemas. Se você pega pra ler a biografia da Ruth Handler, você percebe que, assim, foram um monte de percalços mesmo, né? E aí também teve um enfrentamento aí com relação a aceitar, o mercado aceitar, né? Quando você fala de brinquedos, a gente pode pensar, assim, com uma cabeça mais infantil, né? É só uma boneca, é só um brinquedo. Mas tem toda uma história por trás dessa boneca, né? Ela trouxe, por exemplo, quem desenhou as primeiras roupas da Barbie realmente foi uma estilista que só trabalhava com moda. Ela só produzia roupa mesmo para humanos, para crianças e para adultos, né? Mas ela se preocupou com isso também, de trazer essa questão da moda, né? De você dar, mesmo assim, uma ideia mais lúdica para criança, né? E oportunidades também, né? A gente cita aqui, tem um documentário bom para quem quiser saber mais sobre a história da Barbie, brinquedos que marcaram a época, da Netflix. Tem o livro da Ruth. Tem o livro da Ruth Handler. Eu não vou me lembrar o nome agora. Não, tudo bem. Bate pronto, mas tem um outro livro também que é muito bom, que tá na Amazon, que é Barbie, o Império da Mattel, e fala muito também, traz bastante, assim, esse contexto de como se formou a Mattel e entre outras coisas também. E não se assustem, apesar de ser sobre a indústria de brinquedos, é uma história com muita sujeira. É uma história bem... É mercadológica. Mercadológica, né? total. Querendo ou não. Total. Então tem muita... Inclusive, não assista o seriado sobre brinquedos com crianças pequenas, por favor, porque não cabe definitivamente para criança. Até mesmo o próprio filme da Barbie não foi feito para crianças. Exato. Uhum. E aí, no Brasil, voltando aqui só pro Brasil, a Barbie é trazida pela Estrela. E como você não podia ter uma indústria de fora que não tivesse uma fábrica aqui, a Mattel calculou que seria melhor ter um representante. Esse representante foi a Estrela, que já tinha mercado, já tinha capilaridade, distribuição, etc. E aí a Estrela, aliás, eu acho que a Estrela trazia tudo da Mattel para o Brasil. Que ela trouxe o Banco Imobiliário era o Monopoly, ela trouxe, acho que até os comandos em ação, um monte de coisa que a Estrela trouxe licenciando os produtos da Mattel, e a Estrela, na década de 1980, ela viveu de licenciamento praticamente. Em 1990, a abertura do mercado. Então esse negócio para vender aqui, você tem que produzir aqui, tem que ser uma empresa daqui, acabou. Houve uma facilitação da importação, e aí isso quase quebrou a indústria de brinquedos no Brasil. E tanto que teve que ser feita uma lei de salvaguarda a partir de 1996, porque com o dólar pareado, né, início da década de 90, entrou muita coisa importada para o Brasil, e aí para salvar a indústria de brinquedos, que no Brasil é importante, foi feita essa lei de salvaguarda para poder proteger a indústria, não do mesmo jeito que era antes, mas com alguma proteção, aumentando taxa de importação, etc. Aí há uma retomada da indústria de brinquedos brasileira a partir do final da década de 90, início do século XXI, só que aí vem a concorrência de outra coisa forte, que é uma coisa que o Carlos gosta, que são os videogames. Churrasco. Desculpa. Também, né? Pelo tamanho a gente percebe. Mas os videogames se tornam concorrente e muita gente falando, a indústria de brinquedos vai acabar. No entanto, há um aumento nos licenciamentos e hoje a indústria de brinquedos cresce, não só no Brasil, mas no mundo. Vendendo action figure pra otário aí, né? Vendendo action figure. Pra mim, velho, é inadmissível. Então, isso também é uma curiosidade.
que eu vejo que o comportamento da indústria de brinquedos, ela mudou também o foco. Ela não tá somente na criança, no menor de idade. Até porque o menor de idade, ele não tem dinheiro para comprar aqueles brinquedos. Então, assim, ele atinge, principalmente, o foco da indústria de brinquedos, na minha visão, ela é o adulto. Por que ela é o adulto? Porque, assim, vamos supor, o André aqui, ele é pai. Então, assim, ele conhece Mario há muito tempo, muito antes do filho dele conhecer. Então, assim, o filho dele só conheceu o Mario porque o André conhece o Mario. Então, assim, a indústria de brinquedo, o que ela faz? Ela faz na minha visão, ela faz uma ligação e uma interseção entre o adulto e a criança e o adulto. Porque, por exemplo, você teve a estreia do filme, eles fizeram a Mattel fez uma linha somente de Barbie do filme. Só que a Barbie custava R$600. Gente, desculpa, ninguém tem R$600 pra dar numa Barbie, entendeu? E Barbie nunca foi um brinquedo barato. Ela foi barata nesse período que você falou, que eu lembro que eu era criança, eu ganhava Barbie, assim, a 3x4, né? Mas, assim, tipo, por exemplo, se eu chegar a ter uma filha, eu vou passar pra ela todas as minhas Barbies que ainda existem, ela vai ficar com as Barbies, entendeu? Então, aquilo ainda me atinge. É um mercado que eu frequento loja de brinquedo. Eu não tenho por que mentir. Eu compro brinquedo. Por exemplo, Pop Funko. Se você for falar de Pop Funko é um brinquedo. Mas, assim, tipo, você tem pessoas aí... Decorativo. Tipo, que tem quarto... em casa só de Pop Funko. Funko é aqueles brinquedos, aqueles bonecos cabeçudinho. Isso. SD. Não, mas é isso, tipo, acho que a gente tem também uma certa infantilização dos adultos hoje. Então, o adulto, já pegando da sua época pra trás, né? Mais de seu pai, na verdade. É um outro perfil de adulto, é uma outra postura. A gente tem vantagens e desvantagens, mas de maneira geral a gente é mais infantil. Então, a gente tá brincando também com coisas que antes era inadmissível você falar um homem de 30 anos tem um videogame, toma vergonha na tua cara. Vai arrumar um emprego. Né? E tem outro ponto também, que às vezes a sua frustração quando novo, que você não podia ter, quando você tá velho, você quer ter, também. Você acaba podendo ter, né? Então Exato. Isso também é uma realidade para muitos da nossa idade, praticamente. Agora tem um... Esse ponto que ele falou também é bem legal, porque como teve essa mudança de moeda e isso e aquilo, essa mudança econômica no Brasil, então, tipo assim, a pessoa que tipo, tem a nossa idade, por exemplo, ele, que a gente tá na fase aí dos 30 e poucos, a gente não tinha, os nossos pais não tinham condição de comprar. Então a gente eu pelo menos cresci falando assim, não, quando eu trabalhar, eu vou comprar uma Barbie todo mês. E, mano, é o que eu faço. Não tô mentindo, assim. Amei. Deu um aumento pra essa guerreira. Mas é pra passar pra filha, ela acabou de falar. Eu queria comprar um Play 5 todo mês, chefe. Como é que a gente... Esse cara viaja. Agora, você citou um negócio interessante. Em quem que a indústria de brinquedos mira? Você falou do pai. Na verdade, é o avô. Quem compra mais brinquedo é o vô para o neto. Então, há essa mudança, né? Não é tanto... O alvo não está sendo tanto o pai, mas está sendo o avô. Porque o pai está lá com várias prioridades e o avô, que está com um poder aquisitivo maior do que no passado, pode agradar o neto. Louco pra gastar sua aposentadoria em brinquedo e doce. Exatamente. E inclusive trabalhando até mais tarde, né? Não aposentando tão cedo assim. Então pode dar algo pro neto. Então isso é um negócio interessante que os avós hoje têm já há algum tempo, né? Mas esse tem sido um foco da indústria. E mais uma coisa que a gente vai chegar num ponto interessante é que houve uma coisa que salvou muito a indústria de brinquedos durante muito tempo foram os licenciamentos. Então, fez sucesso Star Wars. Então você licencia uma linha de brinquedos de Star Wars. Vou fazer uns personagens que, mano, pra que serve esse personagem no filme? Pra vender brinquedo, né? Então tem lá 380 mil heróis no Vingadores Ultimato. Tem herói que não tem nem fala, mas tem brinquedo daquele herói, né? Aparece brinquedo daquele troço. Pokémon. Então, assim... Tudo igual, mas vende um monte. Então, você tem... o licenciamento segurou muito a indústria, né? E ajudou a crescer, inclusive, a indústria dos brinquedos. Estamos num ponto de virada, em que parece que vai acontecer o inverso. Os brinquedos vão sustentar a indústria. E aí a gente chega na Barbie. Aí...
Estamos com as nossas convidadas aqui. Raramente temos convidadas mulheres nesse programa. A gente precisa aumentar isso, cara. Tomamos um puxão de orelha delas aqui, inclusive. Vamos lá, Stephanie. Se apresente novamente em suas redes sociais. Eu sou Stephanie Cerqueira. Meu Instagram é @ste.cerque. E é isso. É isso aí. E você faz o quê? Eu faço jornalismo e eu tô no último semestre da faculdade. E aqui na rádio eu sou estagiária de jornalismo. Me ajuda a estagiária aí, pessoal, dá engajamento. Agora a Jéssica. Já é outro patamar. Com uma bar por mês, né? Não mais, né? Não mais. Depois que eu casei, não mais, né? Porque quando você casa, você sai da casa da sua mãe e do seu pai. Aí não rola aquele dinheiro da Barbie. Aí já é uma outra realidade. Mas é uma realidade boa. É boa. Não deixo de incentivar aí o casamento, né? Então, bom, eu sou a Jéssica Barreira, muitos ouvintes já me conhecem, eu tô aqui na rádio já tem 10 anos, eu sou formada em jornalismo, sou muito fã da Barbie, sempre brinquei com Barbie. Barbie, pra mim, assim, sempre foi aquele referencial feminino, tanto puxado pro lado positivo quanto pro lado negativo também, né? E é isso aí, quiser saber mais um pouco, não mostro muito das minhas Barbies, porque eu tenho medo de ter um assalto ali na minha casa, algumas coisas assim. Tá certo. Porque realmente, eu tenho Barbies, assim, e, por exemplo, eu tenho o Cadillac da Barbie. Sério? Eu tenho o Cadillac dos anos 80 da Barbie, que era da minha tia, que ela não queria mais, que ela era adolescente, tava naquela fase meio rebelde. Não quero mais. Ela Cuidado me deu. quando o Felipe estiver em São Paulo, hein? Exatamente. RBD, a famosa RBD, né? Não, esse daí eu não gostei, não. Dulce Maria. Mas acho que teve Barbie do RBD também, se eu não me engano. Eu não duvido. Eu lembro que teve Barbie das Spice Girls. E eu tenho uma. Nossa. Aí o André gosta. Eu tenho a Melanie Seed. Ah, Eu tenho a Melanie Seed Barbie. Elefante Mas Spice é Girl, isso. só. vai segue lá. dormir. Barreira Jéssica. Barreira Jéssica, mas tem um Instagram sobre livros, né? Você tem um... Tem. Ele tá parado, tá abandonado, coitado. Tá lá jogado às traças, que é o Barreira Literário. @Barreira Literária. Muito bom arroba, inclusive. Quando ela lançou, eu falei, mano, não podia Ele ter... está passando por uma barreira literária no momento. Mas ele vai voltar aqui. Exatamente. Chegamos num ponto importante, bifurcação, nosso assunto, o filme da Barbie. Queria primeiro falar do quão diferente está sendo esse episódio, né? Porque normalmente algum de nós aqui entende um pouco do assunto, mas dessa vez chamamos duas especialistas em Barbies. Duas Barbie Girls. Não só porque são mulheres, né? Mas também que provavelmente brincaram, né? Ou tiveram bonecas da Barbie quando novas. E assim... E assistiram o filme, porque eu não assisti. Já tá errado. Exatamente. Se retirem. Estamos errados. Eu pelo menos vi o resumo, né? Então os dois se retirem do estúdio. Não, aqui eu sou Você orelha. assistiu então, Carlos? Lógico. Tudo que eu falo aqui eu já consumi. Mentira! Agora eu gostei. Que programa que eu não consumi que foi falado aqui? Mentira! O Cyberpunk. Não, mas já tinha assistido algum Cyberpunk. Alguns, né? Não, Não, mas nem é- o roteiro, mano. Não, mas peraí. Mas peraí, você quer, se eu falar do tema. Não, falar do tema terror, tem que ter visto todos os filmes de terror da história e não rola. Qual que é o Jurassic Park? Eu assisti 3. Não, tem 6! Assisti 4. Beleza! Assisti 4. Assisti a primeira trilogia e o primeiro da. Tá bom. Vai lá. Assisti, Deixa eu falar, sou fã de Star Wars. Você assistiu o quê? Só o Rogue One. Não, mas em Star Wars eu já não sou fã. Dane-se. Mas eu vi todos. Você errado. Você tinha visto Mandaloriano? Tinha, né? Tinha. Tinha, O que eu não tinha visto nem Eu entrou acho na que ele pauta, gostou. que era o Valent, que a gente tá discutindo em off e até hoje não saiu. Fica aí pro Ele tá ouvinte cozinhando. também. Tá cozinhando esse Ele programa tá aí. cozinhando. É. Bom, a gente vai chegar na opinião sobre o filme, mas eu queria saber com vocês, com a Stephanie, primeiramente, né? Sobre qual é o enredo do filme, onde acontece, qual o fio a ser seguido no filme da Barbie. É um filme que, como a Jéssica disse, não é para crianças. Porque crianças brincam com Barbie, sim. Mas eu acho que a gente, assim, dos anos 2000, 90, isso, teve mais contato com a Barbie. Então, a gente entendeu mais o filme. Eu acredito que o filme passou na Barbie Land, né? E também teve um enredo muito bom. O que eu gostei do filme foram os looks, porque eram muitos looks da Barbie em si mesmo. E é muito parecido com um brinquedo. Então, é muito bom. A trilha sonora, a Dua Lipa, é uma cantora, né? Ela que escreveu uma das músicas principais
né, do filme. E eu gostei muito. Foi muito bom. Só não é melhor que a foi música do da Aqua? Peach. Lá do Mario, que é aquela música do Jack Peach, Black lá. Eu amei, velho. Mas a trilha é muito boa. Essa música, eu amei essa música, mano. Eu só queria dizer pros produtores que estão nos ouvindo, presta atenção nisso, seus manés. Quando vocês Pronto, já forem pararam de ouvir fazer... nesse momento. Não. Quando vocês forem fazer uma adaptação de qualquer coisa, agradem os fãs. Não destruam tudo, não arrebentem. Também não é pra virar um fanfic. Mas assim, tem um personagem, tem uma história... Exato, trata com carinho. Mas o filme foi. Entendeu? Foi. Não, o Barbie. Então, eu por que acho- o Barbie fez sucesso? Eu acho que comunicou isso- pra quem não é fã também, que eu não sou fã da Barbie. É esse o Mas ponto. aí tem um outro ponto também. Por exemplo, eu vi muita gente que é fã da Barbie, assim, tipo, é fãzaço mesmo, tipo assim, usa a roupa da Barbie, isso da Barbie, não sei o que da Barbie. O quem humano. Que não gostou da Barbie. Por exemplo, tem uma moça que ela montou, ela realmente ela comprou um terreno e ela montou a Dream House de verdade. Meu e ela Deus. falou que não gostou do filme. Aí você fala assim, nossa, mas é uma pessoa que, tipo assim, gastou um dinheirão, um tempo, construindo literalmente uma Dream House e não gostou do filme. Por que não gostou do filme? Porque ela tava esperando apenas um live action. Ela não tava esperando um contexto histórico tão forte que teve no filme, entendeu? Porque você não tem só uma Barbie animada ali da vida real. Você tem um contexto histórico, social, financeiro, político, econômico enorme. Mas filme. é pra furar bolha, né? Então Exatamente. você tem que fazer as duas coisas. Ao mesmo tempo que você traz... Vende a casa e gasta com psicólogo agora. É o jeito. Ao mesmo tempo que você traz o fã com você, porque ele vai ser o primeiro consumidor daquele negócio, você fura a bolha. Porque o fã vai levar alguém que não é fã. E aí a pessoa, poxa, gostei também. Achei legal isso daqui, né? Então o cara vai adaptar um quadrinho, presta atenção na história do quadrinho. Vai adaptar um videogame, não presta atenção na história do videogame. Vai Mas adaptar isso qualquer que você falou coisa, é legal. presta atenção. Porque, por exemplo, meu esposo, ele foi comigo, né, assistir Barbie, ele quis ir, eu não pressionei, gente, tô falando a verdade, tá? O Victor Hashtag confia, né? eu não No tô grupo da mentindo. comunidade fala assim, ó, vou dar minha opinião, eu não queria ir. Se for mentira, pisca 2 vezes aí. Se for mentira, respira, brincadeira. Aí ele pegou e falou pra mim assim, nossa, realmente a Barbie tem todos aqueles elementos, tipo assim, ele quis dizer, tem carro, tem avião, tem a Barbie astronauta, tem a Barbie, e tem o cachorrinho da Barbie, tem o pai da Barbie, o companheiro da Barbie, não sei o que da Barbie. Eu falei, existe, tudo existe ali. Tudo que foi passado no filme realmente existiu. E o que foi interessante é que a Greta Gerwig, ela trouxe realmente figuras da Barbie que existem. Então, assim, Barbies que foram lançadas pela Mattel, ou que foram descontinuadas, ou que o mercado realmente não aceitou muito bem e parou. A gente tem um personagem da Barbie que muita gente não conhece, que ele deveria ter entrado como se fosse fazendo o papel do irmão da Barbie ali, que era o Alan. E o Alan, ele foi descontinuado. A gente tem o papel do pai da Barbie, que é o Daddy, que ele também foi completamente Daddy é descontinuado. sacanagem, né? Não, então, e ele foi descontinuado justamente por conta do nome do brinquedo. Porque ele vinha acompanhado com o cachorrinho da família, que era o Sugar. Então você tinha o Sugar Daddy. Tá de sacanagem também. Não né? tô de sacanagem. Então, assim, Cara, é muito sujo, você não tá ligado. a problemática, Você não tá ligado. a problemática da criação da Barbie é justamente isso. Que é muito a sexualização da figura feminina numa boneca. Então, assim, a criança, a menina tá ali, por exemplo, eu brincava de Barbie, sempre brinquei, gosto muito, muito mesmo. Mas, assim, em nenhum momento na minha cabeça passava uma imagem de sexualização. Só que quando eu assisti o filme, eu falei, meu, caramba, como é que pode? E aí você começava a relacionar, sabe? Você teve a Barbie grávida, como assim a Barbie aparece grávida? Até zoaram, não foi? Muito. Isso. Tipo, muito mesmo, porque foi um erro fatal da Mattel, assim, Sim. sabe? Que quase comprometeu realmente o símbolo Barbie do mercado. Então, assim, você vê, assim, comportamentos adultos dentro de uma indústria de brinquedos. Porque a indústria de brinquedos, ela é regida por adultos, entendeu? E você consegue perceber essa falha, né? Até mesmo a gente tava conversando, eu e o André, quando o André chegou, tipo, nesse documentário que tem na Netflix, a primeira amostra que chegou na mão da Ruth, da Barbie, a Barbie tinha mamilo. Tipo assim, gente, é uma boneca, pelo amor de Deus. Não façam isso, entendeu? Então, o filme, ele traz muito essa questão crítica, né, a Barbie, ela foi inventada justamente como um sex symbol.
entendeu? Mas ela tem aquele lúdico, né? Ela traz aquela questão, assim, da menina poder sonhar, da menina poder ver o mundo além. Por quê? Até então você tinha o quê? Muito Disney que trazia contos de fada. Então, o que os contos de fadas ele traz? Você precisa ser resgatada, você precisa ter alguém com você pra você ser feliz, pra você ser completa. E não, você não precisa de ter um companheiro pra você ser completa. Você já é uma pessoa completa. E que você precisa entender qual que é a sua realidade, qual que é a sua complexidade, que é aí que entra a minha visão cristológica sobre o filme, né? Que pra você ser uma pessoa completa, pra você ser uma garota completa, pra você se tornar uma menina, uma garota e uma adulta completa, você tem que estar mais próximo do seu criador, que é o que aparece no filme. Que a gente tem a Barbie, ela tem uma dona, né? E ela vai pro mundo real atrás da dona dela, pra ela se aproximar da dona dela, pra ela entender quem que ela é. Então, quando você tem aquele encontro, e esse encontro é feito realmente com a Barbie de verdade, que é a Bárbara Hunter, aquilo assim me quebrou de uma forma tão forte, porque eu falei assim, cara, eu nunca tinha tido esse atino, nem dentro da igreja, de falar assim, poxa, eu sou uma mulher, mas eu não precisava o tempo inteiro ficar buscando validação na vida de uma outra pessoa, entendeu? Porque quem é jovem, assim, dos anos 90, 2000, tipo, não era comum você ter grupos de garotas dentro da igreja e falar sobre sexualidade, sobre vida financeira, sobre vida familiar, sobre vida profissional. Hoje em dia é muito normal. Na minha época não era normal. Então, assim, tipo, eu enxergava no símbolo da Barbie justamente essas questões, entendeu? Eu enxergava nela a veterinária, eu enxergava nela a astronauta, a médica, a advogada. Então, realmente, assim... Ela se tornou um referencial do que você queria ser. Ela se tornou um referencial do que eu queria ser, entendeu? Só que na hora que você para pra assistir o filme, que vem essa parte mesmo, assim, que ela entra no mundo real e que a Barbie percebe que não é aquele mundo colorido, divertido, que tudo acontece de uma forma positiva, isso me chocou, assim, sabe? E eu acho que é por isso também que teve gente que não gostou, né? Porque a Barbie, ela sempre trouxe essa questão positiva, né? Pra vida, né? De você consegue, você pode, você é capaz. E aí, quando ela sai do mundo de brinquedos dela, é xingada de fascista, né? Não, assim, por uma adolescente ainda. Ela é xingada de fascista, ela sofre assédio sexual. E aí ela se defende desse assédio sexual. E a culpada é ela, coisa que a gente vê muito nessa questão na sociedade, né? Em que a vítima, ela acaba sendo culpada. Então, ela começa a se deparar com muitos problemas, entendeu? Ela começa a se deparar com uma sociedade que tá numa disputa de ego constantemente, que não é necessário, né? Quando a gente fala sobre o criador e a criatura, a gente tem sempre que lembrar assim... independentemente dessa criatura ser homem ou mulher, ela precisa se aproximar cada vez mais do criador. Porque se ela não estiver perto do criador, ela não sabe quem que ela é. Perde identidade. Exatamente. A questão da sexualização é sempre muito complicada. Sexualização infantil, né? Sempre um caminho muito ruim. Sim. Mas eu acho que grandes desenhos, grandes brinquedos, eles comunicam para ambas gerações. Acho que isso é uma grande sacada. Eu pego, sei lá, um desenho que já nem é tão recente, mas que eu curti muito, que era o Hora da Aventura, por exemplo. Ele é um desenho que se eu pôr pro meu sobrinho, ele vai assistir e vai dar risada e falar, nossa, que desenho incrível. Mas ele não vai entender 10% da mensagem daquele desenho. O filme da Barbie ele não é pra criança, então isso fique claro. Mas ainda assim, claro que muitas crianças assistiram. Ainda mais Brasil, né? Brasil é Brasil, galera. Vamos ser sinceros. Assistiram, mas eu vi muitas indo embora. É mesmo? Muitas. A criança não entende. Até porque as Barbies que citam no filme não é da época delas. Porque diferente, por exemplo, do Mario. A gente tava discutindo. Do Mario o Mario foi feito pra criança e pro pai. Então, você como um adulto, você assiste e fala, beleza, tem essa mensagem interessante, me senti... honrado assistindo esse filme, falou da minha infância, mas comunica com meu filho, com meu sobrinho. Barbie realmente já foi feito para um público já aí, jovem pra cima, para entender o que tá acontecendo. Para mim, um grande mérito do filme. Ele meio que foi amado por muita gente e odiado por muita gente. Diferente. Isso eu acho que também é uma coisa muito boa, porque mostra que ele não tem... Apesar da galera querer colocar um viés assim, em cima do filme, eu não acho que ele tem algo assim tão claro, por exemplo. Ele é um filme muito militante de causas sociais, ou é um filme que tá falando do liberalismo, não sei o que. Eu acho que ele trata a vida real. Então, se você é um ser humano médio, você vai assistir e falar, posso concordar com essa visão, posso discordar, mas ele realmente tá tratando uma Barbie no mundo real.
Eu acho que a galera que criticou pesado ou tava esperando que a Barbie fosse militar por algumas causas, ou tava esperando o Rambo na Barbilândia. Falei, mano, o filme da Barbie, você queria que quem fosse ou apenas um live action. Você queria que quem fosse protagonista do filme, chegasse o Ken do nada e ele mandasse no filme, o filme é dela, a história é dela, é o Barbilândia, você tava esperando o quê? Então acho que se você foi com a expectativa correta de, beleza, parece que eu vou ter uma história, não vai ser só um live action, não vai ser só, transformei em um ser humano, tem uma história. Quero ver como que é a história da Barbie. O filme é excelente. A gente tava discutindo, claro que assim, palmas pro marketing, pô, tinha um BK rosa, o aplicativo do Burger King ficou rosa. A gente viu grandes atores, assim, mundiais e indo de rosa no cinema, então, sei lá, o Terry Crews, tudo bem, ele é da zoeira, mas tipo, o cara foi... Ele foi de rosa. Full rosa, entendeu? E aí posta com cílios, então você fala, caramba. E quando você vê diversas pessoas de diversas ideologias indo assistir o filme, comprando a ideia, isso é muito forte. Então, vocês não viram? Assistam o filme. A gente tava brincando, pô, vou ter que falar de Barbie porque vem carregado de um sentimento. Pô, Barbie, se eu podia estar vendo Oppenheimer, eu fui ver Oppenheimer primeiro. Mas o filme tava muito em alta. Falando, não é possível que o filme seja horrível pra estar tão em alta assim. Sim. A chance é muito baixa. Não, eu não fui porque eu não assisto nenhum. Não, sim. Mas assim, eu acho que o filme, ele te passa... A gente olhando com um olhar cristão. Mas eu vou assistir no streaming. Da proximidade do criador, mas eu acho que tem uma coisa muito forte pra mim, a gente como homem olhando, porque pra mim ela é uma referência de mulher por ela ser uma mulher. Não porque ela, como pode dizer, ela não precisa necessariamente brigar por algo. Eu acho que ela ganha o filme na sua feminilidade, sendo uma mulher. E na delicadeza. Na delicadeza dela. Sim. Não que precise ser delicada, mas ela está lá como uma mulher e ela vai mostrando, beleza, eu sou uma mulher. E você tem o contraste tanto da mãe quanto da filha de a mãe agradecida por quem ela é, por quem ela foi na vida da filha dela, e a filha não sabe quem que ela é. E a filha não sabe quem ela é, quem ela quer ser. Então, pra mim, ela traz uma mensagem muito forte. Porque se a gente olhar com esse olhar de estar perto do criador, da importância da família, de como a importância dela saber quem ela é como mulher e como ela sendo ela mesma, ela vai conseguir influenciar a sociedade em volta dela. Então, acho que ele é um filme altamente educativo para um jovem, no modo geral. Só que você tem que saber filtrar algumas coisas, como qualquer filme. A gente foi ver, tava falando do Oppenheimer. Se você quiser ser o full americano, você vai falar, pobre dos americanos tiveram que usar a bomba atômica, que sociedade cruel. Você vai começar a dar uma característica de herói. Mas se você não vai pelo outro lado, você vai falar, nossa, americano maldito, como fez isso? Então assim, você olha o filme e fala, ele apresenta um pouco os dois lados. Teve esse motivo aqui, mas também, os caras também estavam tratando tacar uma bomba dessa como se fosse escolher o lanche do Mac. Então você tem toda uma construção. Pra mim, foi um filme, sim, não é 10 de 10, porque acho que tudo tem suas dificuldades, mas ele no que ele se propôs, pelo menos como roteiro, acho que a atuação do pessoal de modo geral foi muito boa, foi tudo muito bem construído. E eu acho que ele também faz críticas à questão da masculinidade frágil em alguns aspectos. Ele tá tratando como a importância também de ser um homem. Exatamente. Ele tá retratando um homem fraco, mas, nossa, se você fosse um homem de verdade, você não tinha feito todas essas besteiras aqui durante o filme. Isso que você falou da masculinidade fraca, isso é muito legal também, muito importante, porque, por exemplo, eu vi muita gente criticando assim, ela nunca deu atenção pro Ken no filme, ela sempre desprezou ele, ela sempre fez... Então, assim, aquela questão cai sempre em cima do comportamento da mulher, né? Ela teve um comportamento assim que não agradou. Só que, por exemplo, na primeira oportunidade que o Ken teve, ele largou ela sozinha no mundo real e voltou pra Barbilândia. E tentou, e transformou a Barbilândia numa Kenlândia, vamos dizer assim. Então, assim, o comportamento dele também não estava errado. Se ele realmente amava tanto ela, como todo mundo que não gostou do filme defendeu o lado do personagem, defendeu, por que ele não continuou com ela ali no mundo real, entendeu? Por que ele não ajudou ela a se entender como uma mulher, como uma pessoa e tudo mais, entendeu? A gente traz pro lado do cristianismo de novo, o papel dele como homem era ser o cara que preserva a casa, que cuida dela. Então a oportunidade que ele tem de, beleza, minha mulher está precisando de ajuda, ele fala, você que lute, eu vou lá fazer o meu. Então mostra que, não, se ele tivesse sido um homem, ele poderia talvez corrigir esse aspecto. Que eu também acho que é um recorte ruim pra se fazer, porque vamos lembrar, o filme é um filme de 2 horas, que ele tá retratando um pedaço da história dela, querendo ou não. Você não tem... O filme não se propõe
a trabalhar o relacionamento deles de forma profunda. Então você não tem uma construção de como que era o relacionamento deles de verdade. Você tem ali alguns aspectos e que ele, por ser fraco, decidiu seguir o caminho dele sozinho. E eu acredito também que uma coisa que perturbou, de certa forma, e que infelizmente as pessoas estão acostumadas, e muitos cristãos também estão acostumados, é com relação às cenas de sexo dentro de filmes, séries e livros, principalmente, né? E no filme da Barbie você não teve um beijo. Você não teve um selinho, assim, nada. Verdade. Você não teve. Não precisou expor corpo, não precisou expor sexualidade, não precisou expor intimidade entre casal, não precisou. Alô, HBO. E o filme, assim, ele segurou. Todos os atores e as atrizes seguraram constantemente o filme. Entendeu? Pra não falar que não teve um palavrão no final. E ainda teve o... Ainda eles coisa da colocaram matéria na o boca. corte. Mas assim, então isso eu ouvi gente saindo da sala do cinema que eu tava falando assim, ai, nossa, eu esperava que ela tivesse tido uma noite romântica com o Kay. Pra quê? Não precisa, não tem necessidade. A gente tá falando de um brinquedo, a gente não tá falando, sabe, assim, de um relacionamento que existe, entendeu? Então, isso pra mim também foi algo que eu acho que a galera ficou meio chateada, bolada, vamos dizer assim. E essas pessoas que, tipo, se frustraram também, até como essa pessoa que citou do Dreamland aí, né? Às vezes eles vão esperando o filme mágico, como Disney era antigamente, até porque, sei lá, alguma frustração na vida, algum problema pessoal interno. Como você comentou também, que era difícil conversar sobre algumas coisas na sua época, como na minha época também. Se pra gente, como homem, pensando da parte infantil, depois pra adolescência, da adolescência pra jovialidade, às vezes tem conversas que são necessárias sobre adaptações do corpo, sobre como se relacionar com pessoas do sexo oposto. Às vezes você tá criado só no seu nicho, só com homens, e você não sabe lidar ou conversar com pessoas do sexo oposto. Então são pautas em que, pensando na nossa geração, assim, nem sempre foram conversas que tiveram em casa, ou com família, ou com amigos, etc e tal. E são problemas que acabam passando por gerações posteriores. Então, pensando no filme, ele consegue trazer reflexão de uma forma boa e saudável, como muita gente fala, mas tem gente que, infelizmente, vai querer só ver o conto de fadas, porque é uma fuga também. Sim. Então, isso não tem muito pra onde se fugir, né? Agora, quais são os problemas do filme pra vocês? Sendo bem sincero, eu acho que se a gente for olhar com uma visão apenas social do nosso mundo de hoje, eu acho que ele é um filme tranquilo. Só que se a gente vai aplicar a lente do cristianismo a toda a arte que a gente for ver, sempre eu vou ter dificuldades com algumas coisas. Então, se eu vou indicar pra qualquer amigo assistir, mano, assiste numa boa. Como um cristão, eu também não preciso falar, nossa, se eu ver aqui eu vou ser altamente influenciado por um negócio que é demoníaco. Mas assim, você assiste numa boa e fala, o relacionamento dela com quem não é um relacionamento saudável. Pelo menos que eu entendo. Poderia ser um relacionamento saudável, não é. A gente vê o relacionamento da mãe com a filha também, difícil. Isso aqui não é um exemplo de família que a gente entende olhando pra Bíblia. Mas eu não acho que é um problema, porque ele tá querendo mostrar que é ruim. Ele tá retratando. Sim, ele tá retratando Essa é a reflexão do filme, né? Ele não tá te trazendo falando, nossa, olha como isso aqui é legal. Ele tá falando, não, isso aqui é um problema. Ele reforça Ele isso. reforça isso. E refletir a realidade também, né? A gente vai olhar as famílias, são daquele jeito. Se eu vou olhar amigos meus que têm filhos, ou geração atrás que tem filhos, as famílias são mais estruturadas nos moldes que o filme tá mostrando. E aí ele vai trazendo soluções. Que aí de novo, quando a gente falou lá atrás do Matrix, se você olha o Matrix, ele consegue atingir todas as religiões, parece. Se você é cristão, você olha e fala, Neo é Jesus. Se você é budista, você fala, ó o Buda voltando aí pra salvar a humanidade. Eu acho que o filme da Barbie, ele tem, salva a sua devida proporção, essa mesma coisa. A forma que você enxerga o mundo, é igual a Jéssica falou. Isso aqui pode ser relacionamento meu com Deus. Ele tá falando isso. Talvez se você... Esse lance de voltar ao Criador, né? Que eu chamo boa. Porque legal. como o cristão olhou, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que estar mais perto de Cristo. É isso que vai me ajudar. Se você tem uma outra visão de mundo, provavelmente vai te dar também um gatilho de, poxa, essa é a minha referência. É minha mãe, é meu pai, é minha família, é o meu eu interior, eu entender quem eu sou. Então, acho que o filme tem uma grande sacada nisso. Porque você vê, ele não é amado por todos justamente porque ele não levanta uma bandeira em si. Ele te dá uma história. Eu acho que isso é a melhor coisa que um filme pode fazer. Aí, tratar de assuntos sensíveis de uma maneira leve. E aí vai da sua interpretação, né? Você assiste o filme, você retém o que é bom e vai da sua interpretação. Te obriga a pensar, por isso que a galera não gosta. Bibble! Vamos falar de alguns brinquedos da nossa infância. Na abertura a gente citou aí, né? Mas na minha época, de boneca, a gente ainda era meio... Não podia ficar brincando de boneca que pegava mal na minha época. Mas, eu acho que não. Mas tinha uma guerra forte lá em casa que, assim... Minha irmã... Tinha algumas, mas minha irmã também era mais da pegada nerd, quando usava revista Herói, mangá, então também não era muito... Mas, assim, sempre foi a briga na escola. Qual que é a melhor boneca? Barbie,
Aí chegou a Suzy. Aí tem a terceira via, né? Que é a Polly. A Polly, É, é a verdade. E tem agora a Monster High aí também, que olha, tinha amiga minha Isso eu que não conheço, não, mano. pediu uma de aniversário. Aí eu, na minha inocência, falei, pô, uma boneca deve ser uns 100 e pouco, né? Não, é mais de R$300. Você é maluco. A Teve calça a- já vem teve a 16 LOL anos. também. Antes, LOL. depois da Monster High, teve a LOL. É que isso. é também caríssima. É tipo uns 600, 700 reais numa boneca. E é tipo uma Ah, mini boneca, não é? Então, tem as mini, que custa 100 e pouco. E as tamanho Barbie, de 30 centímetros, ela é de 700 e pouco. E dependendo, assim, tipo, edição especial e não sei o que, passa de R$1.000. Junta R$30 e compra um lanche do Subway de 30 centímetros. Que você vai sair muito mais satisfeito. Muito mais feliz. Muito mais feliz, gente. R$700 é absurdo. Agora, Vamos deixar as... Fala que você boneco, meu mesmo, acho que Max Steel rolava lá em casa. Tinha uns Max Max Steel? Steel velho lá. Olha, alguém era rico. falou. É. Não. O pessoal Favela falou, venceu, né? favela Agora venceu. vão lançar um filme do Max Steel e depois vai ter um crossover. Barbie contra Elementor. Não, mas verdade. o namorado da Barbie não é o Ken, gente. É o Max Steel. É, isso aí já- Sério? Sério. Qualquer garota dos anos 2000, Uhum. final dos anos É 90, só porque o começo Max dos Steel anos é 2000 que trincado. O Max Steel é malhado, tem brincava com cicatriz. Barbie. O namorado da Barbie era o Max Steel, não era o Ken. Quer dizer que o Max Steel chegava, dava um tapa no No Ken, Ken. sai O fora. famoso talarico, né? E era engraçado, porque o Max Steel ele é mais baixo que o Ken. É, Mas era engraçado. mas ele é mais malhadinho, né? Luta aí um Muay Thai. Vamos lá, meninas. Falem vocês, mulheres, a respeito dos seus brinquedos da infância. A da Jéssica é Barbie, né? Eu falei da boneca Miracle Baby. Eu queria muito essa boneca na época. Muitas das minhas amigas tinham. E eu lembro do dia que eu comprei essa boneca. Eu fui no shopping com meu pai e eu olhei e falei, meu Deus, é essa boneca que eu quero. E assim, depois eu destruí. Não destruí a boneca, mas cortei o cabelo dela. Tipo, eu era aquela criança meio que destruía as bonecas. Não Mandou um destruía. Chanel. Ela usava muito as bonecas dela. Fez Babyliss. Aí, outra boneca que eu tive também, que eu tenho até hoje, na verdade não tá comigo, eu emprestei pra uma menina da igreja, era a Bia do Crianças Diante do Trono, não sei se vocês lembram. Ah, sim. Eu amava, e aí meus pais compraram pra mim, e é uma boneca de pano mesmo, Sim, é, sim. é linda, eu gosto. Legal. Parece que voltou um pouco dessas bonecas de algumas coisas mais antigas, né? Por exemplo, a minha filha tem uma boneca que é aí, né, os avós dando coisa pros netos, né, minha sogra deu, mas ela não é assim, né, aquela boneca que fala, tal, é uma bebê, a Karen, né, a minha filha chama de Maria, e aí mas ela tem roupinha, tem coisa, só que é uma boneca grande, não é uma Barbie, entendeu, é uma boneca grandona, e ela brinca com a boneca, cuida, toma chá com a boneca, essas coisas aí. Legal. Então, que fofura. Eu queria ter sido essa menina. Mas, assim, eu morro de medo até hoje dessas bonecas que parecem bebê. Eu tenho aflição, eu tenho agonia. É. Eu Um tenho uma quarto só com essas agonia. bonecas deve ser Não, eu absurdamente... tenho uma agonia, assim, surreal, em que eu ganhei, acho que 2 na minha infância inteira. E assim, eu despachava tudo pra casa das minhas avós. Porque eu detestava ficar com aquilo no É o quarto. demônio. Então, assim, tipo, o que eu brinquei muito, ursinho de pelúcia, sempre gostei muito desse contato com animais, sempre tive animais de estimação, e aí também muito urso de pelúcia, muita Barbie mesmo, assim, tipo, era meu sonho ter a Dream House, eu acho que eu vou acabar comprando de Natal pra mim esse ano, a Dream House. E um brinquedo que me marcou muito, assim, agora eu acho que vocês vão cair pra trás, assim, foi um liquidificador de brinquedo da Eliana, que Da realmente Eliana. funcionava. Olha. Eu coloquei meus pais, assim, em total desespero. E eles circularam a cidade de São Paulo inteira. Eles acharam, eu acho, que numa loja, assim, muito pequena dentro do shopping Tatuapé. E eu tenho esse liquidificador até hoje, assim. Nossa. E pra mim, assim, foi meio que aquela consolidação da minha independência, vamos dizer assim. Porque eu e meu irmão, a gente tinha muito costume de tomar leite com Nesquik, leite com chocolate, essas coisas assim. Então eu consegui o liquidificador e eu fazia pra mim mesma, assim, sabe? No meu No liquidificador. meu liquidificador da Eliana. Então, assim, gente, foi um Fazia brinquedo tanto que me barulho marcou. quanto um liquidificador normal? Então, ele não fazia tanto barulho, porque ele funcionava de pilha, né? Ah. Era realmente assim, ele só batia água mesmo, né? Se você for ver, Qualquer era outra água com coisa. água. Se você tacasse outra coisa lá, o negócio explodia. Ah, tá, entendi. Ó, Explodia. só uma nota aqui, o nosso técnico, Thiago Lisa, falou que já fez a cenografia do Museu da Barbie. Oh. É um homem com currículo vasto.
gosta, né? Agora subiu no crivo do mercado. Habilidades especiais, né? Eu já fiz a cenografia do Museu da Barbie. Ó. Você, Felipinho, teve brinquedo aí ou foi só biscoito de terra e peão? Cara, eu até tive, velho. Mas assim, Obrigado. boneco nem tanto, mano. Boneco vai vir até depois de velho. Eu tenho uma coleção de Star Wars aí, que até hoje tá guardadinho ali. Eu ainda tive muito boneco, tive muito urso de pelúcia também. Porque assim, como eu já comentei em outros episódios, eu guardo todos os meus filhos, né? Então eu tenho todos os brinquedos guardados. Tem tanto brinquedo, tem que ter uns 12 filhos, né? Pra... A desculpa da gente comprar brinquedo é essa. Não, eu tô comprando porque um dia eu vou ter um filho. Vou pegar um Play 5 pro meu filho, eu conheço as histórias aí. Ó, eu me mudei 2 vezes, inclusive, pra um outro estado e voltei pra Fortaleza recentemente e ainda tá na minha mãe os brinquedos, velho. Não trouxe nada pra nenhum canto. Minha mãe tá lá com os entulhos e tudo. Quando eu tiver o filho, eu pego lá de volta. Ela tá sofrendo lá. Mas assim, eu tive muito banco imobiliário, detetive, escalão de ar. Jogos de tabuleiro era animal. Cara a cara. Eu tive muita coisa de jogos assim, herdados Cara a de primos cara, também, mano. né? Cara a Cara a cara é... Pula Muito pirata. legal. Maravilhoso. Pula pirata, mano. Pula pirata eu tenho de botar também. as faquinhas. Tá na casa da minha Jenga, mãe. o Jenga, tem que ter o Jenga. Clássico. E sabe o que eu Até tenho? aquele... Pega a vareta. Vocês brincaram muito. Esse é o mais safado, sai em bingo de escola isso aqui. Agora que eu lembrei, sabe o que eu tenho? Eu tenho um gênio original da década de 80, que era do meu tio, que já é falecido. Nossa. É melhor Ele você não deu dar seu pra- endereço mesmo, agora ele os colecionadores vão te deu roubar. pro meu irmão, Melhor. porque tinha queimado as lampadinhas lá, e eu lembro que ele falou, não vai funcionar mais e tal. Daí depois o meu avô materno consertou e o negócio funciona até hoje. Oiê? Tá lá na casa da Mas minha tem mãe. alarme na sua casa, Jéssica? É melhor colocar. Eu não sei, viu? Então, Tem que botar, é que não é porque na minha precisa- casa, né? Não tá na minha casa, tá na casa da minha mãe. Até porque a minha casa é quase o tamanho desse estúdio aqui, ó. Eu já fui lá. Vamos mandar botar lá o alarme, pelo É amor de Deus. mesmo. Mas, ó, eu tive... falei, né? O Forte Apache. Cajá de Moisés. O cajado. Brincou na Arca da Aliança. Ele brincava embaixo da figueira. Tinha uma árvore lá, Tinha uma árvore lá que falava que não podia comer o fruto. Das noitinhas aí tava lá da sarça ardente. A gente andou na Arca de Noé. O cara brincou. Barquinho de papel aqui não, filho. Aqui é a Arca de Noé, entendeu? Mas aí a gente... Eu tive um brinquedo que eu brinquei bastante. Foi um dardo, um lançador de dardo. Tipo, que o botecão? Que você... Não, era um alvo, né? E os dardos eram de ferro, cara. Aquilo pra pegar na cabeça de pegar no olho da criança. Que gostoso, Da hein? criança virar o Jack Que Sparrow. saudável. Virar o pirata ali era um 2, né? Passarinho não podia passar perto, né? Que se passasse... não. E outras brincadeiras saudáveis, né? A gente, uma vez, minha mãe... Qual que é aquele que é uma Minha bola? mãe fez um saco, essa é boa. Era um saco pra gente lutar boxe, né? Eu e meu irmão, a gente ficava socando o saco. E ela fez na altura da cabeça da minha irmã. Pra não pegar na minha irmã. Só que a corda cedeu um pouquinho. Então, aí eu fui lá, dei um soco, pegou na cabeça da Denise, a Denise caiu. Era bem... Denise devia ter, sei lá, 1, 2 anos, ou Olha 3. só, bem Aí saudável. ela saudável. levantou, Tomou. o Daniel foi lá, deu um soco de novo e pegou nela de novo. Brincadeira legal, né? Batendo em criança. Saudável, Coisa tá de certo. quem não quer. Saudáveis, Não, mas amorosos. aí eu vivia com vontade de ter o comandos em ação. Cheguei a ter um helicóptero de alguma coisa parecida. Mas não tinha dinheiro. Eu tinha um helicóptero. Não tinha Você teve a dinheiro. ambulância do Dr. Saratudo? Não. Eu tive Meu tio tem. Eu tive o pequeno químico. Meu Pequeno tio tem. químico. E o meu tio tem aquela caravela enorme do Playmobil. Sério? Ele tem, tá lá eu na casa do nunca meu avô. tive Playmobil nem Lego. Eu ficava morrendo de inveja das pessoas Tava que lá, tinham. tá lá na casa do meu avô. Qual que é aquele que é tipo uma bola de futebol americano, um abre a mão e fecha na mão do outro, e aí você fica fazendo força pra estourar a mão Eu do chamava amigo. de vai e vem. É, Outros vai e chamavam vem. de... Esse vai e aí vem. era o brinquedo vai, E o pobre. bate-bate. Eu bate-bate. Ei, velho, as bolinhas Eu do tive Tiririca, mano. lango-lango. O verdadeiro brinquedo pobre chama-se Aquaplay. Aquaplay. Meu É irmão tem impossível. um também. Impossível zerar esse jogo, é impossível. Meu irmão tem um lá na Mas casa como da minha mãe. quiser, qual que é o... Você acerta todas as argolas, mas... Todas as argolinhas. É, E eu tenho um portátil que o Victor me deu, assim, ó. Você bem tem que ser pequenininho. formado em tempo cairótico pra acertar. Ó, o QI do menino aqui tá baixo, hein? Porque até o meu priminho de 2 anos acerta Não, todas não, as É que argolinhas, é igual o mano. Campo Minado, tá jogando no fácil. Quero pegar o Campo Minado do Expert. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.